Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Cabeto, eu sou contador, moro na cidade de João Pessoa, Paraíba e sou líder do Atos 2 Movement. E estou aqui para conversar um pouco com vocês justamente a respeito do Atos, porque uma das perguntas mais frequentes que acontecem quando as pessoas vêm nos questionar a respeito do Atos é como surgiu esse movimento. Existe incutido na mente das pessoas uma perspectiva de que o Atos ele surgiu a partir de uma reunião de pessoas que decidiram bolar algo novo e sentaram e definiram estratégias, mas eu queria já começar dizendo que tudo que tem acontecido até agora, nós só temos sido guiados por Deus. E eu estou aqui para falar justamente isso com você, para estarmos dando continuidade ao projeto que agora a gente vai estar startando no YouTube. Então, se você está nos assistindo agora e ainda não nos segue, siga aí porque tem muita novidade chegando. Dá o seu like aí nesse vídeo e fique esperto e espero que Deus fale com você esse testemunho e a partir desse testemunho e que o Senhor toque ao seu coração e que você entenda um pouco mais do plano de Deus e do reino de Deus para esta nação, para esta terra e para as nossas vidas. É isso aí. Então, galera, tudo começou num belo dia que eu saí do escritório, como eu falei, eu sou contador. Eu estava saindo do escritório e eu sou surfista também, hoje eu sou kitesurfista também, profissional. E eu fui comprar uma parafina em uma loja que vendia artigos de surf na orla da capital, na orla de João Pessoa, que ficava em frente a um dos shoppings da cidade. E essa loja ela se chamava Estileira. O dono dela se chama Sharif Holmes, vulgo Tatá, meu amigo Tatá, mandar um abraço para ele. E num belo dia eu saí do escritório e fui lá comprar uma parafina, comprar artigos de surf lá, ver uma bermuda para mim. E quando eu estava lá eu não conhecia o Tatá, eu não sabia quem ele era, eu já visitei aquela loja, mas eu só tinha tratado com os vendedores daquela loja. E um belo dia eu estou lá comprando e de repente ele coloca a mão no meu ombro e ele simplesmente me indaga e de uma forma bem turrona, eu tenho que contar isso, então, como eu chamo ele carinhosamente, velhinho, eu tenho que contar isso. De uma forma bem turrona, ele olhou para mim e ele disse, cara, eu odeio o seu sorriso. Então eu olhei para ele assim e dei um sorriso para ele e disse, fiquei assim sem entender e ele disse, cara, eu odeio o seu sorriso. Você não tem raiva, você não fica com raiva, sempre vejo você sorrindo aqui. Eu disse, cara, eu tenho Jesus. E quando eu falei isso, eu tenho Jesus, eu só disse isso, ele começou a resmungar, ele disse, cara, Jesus não existe, isso é mentira e tudo mais e tal. E eu simplesmente olhei para ele, dei um legal e fui embora. E em determinado outro dia, eu voltei na loja novamente e aqui eu já começo perguntando a você, será que você voltaria naquela loja? E eu voltei naquela loja novamente, estou lá comprando, estou lá vendo os artigos, estou conversando e então o Tatá ele chega para mim novamente, ele diz, cara, me perdoa, mas eu odeio o seu sorriso, velho. E eu olhei para ele, deu outro sorriso, ele disse, seu sorriso é irritante, cara. Você não tem raiva, você não se estressa, você sempre chega aqui sorrindo, ele falou a mesma coisa. E então eu disse a mesma coisa para ele, disse, cara, já te falei, eu tenho Jesus, é Jesus. E ele disse, não pode ser, esse Jesus não existe e tudo mais. Eu disse, cara, é Jesus. E então ele parou, ele olhou para mim e ele disse, você não quer falar desse Jesus pro meu filho, não? O Tatá, ele é casado com a Carol, são dois paulistas que saíram de São Paulo, foi morar em Florianópolis, a Carol virou profissional de kitesurf, foi morar em João Pessoa porque lá é muito bom para a prática do esporte. E o Tatá, ele abriu uma loja lá. E eles têm 2 filhos hoje, mas o Caio, que foi justamente esse filho que ele pediu para falar de Jesus para ele, tinha cerca de 10 anos na época, e então ele perguntou, você não quer falar de Jesus para o meu filho? Então eu olhei para ele, eu disse, cara, eu vou. Ele disse, porque o meu relacionamento com meu filho é horrível. Eu xingo ele me xinga, nós não temos um relacionamento bom. E eu vejo que você é um menino bom e eu queria que ele fosse parecido com você. E então eu disse, cara, vamos agora. Ele disse, você vai? Eu disse, agora. Isso eram umas 6 horas da noite. Ele fechou a loja, nós partimos em direção à casa dele. Eu não conhecia a esposa dele, eu não conhecia ninguém. Isso pode parecer loucura, mas simplesmente eu fui guiado. E eu cheguei lá e comecei a conversar um pouco com eles e eu peguei essa ideia
que foi justamente do meu pai, que meu pai fez isso com minha avó. E então eu dei uma proposta para eles. Eu disse, vocês não querem começar um estudo bíblico aqui na casa de vocês? E eles perguntaram, o que é isso, um estudo bíblico? Como assim? Eu disse, cara, um estudo independente de religião, independente de igreja, a gente vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E eles toparam a ideia. E então eu disse, diga um dia, eles, terça-feira, eu disse, tudo bem, terça-feira eu fui. Então eu fui para casa e quando chegou na terça-feira da outra semana, eu cheguei lá na porta deles, eles já tinham combinado, eu não falei nada com eles, bati na porta deles, tinha preparado um estudo do livro de João e cheguei lá e eles estavam dormindo. E então eles, eita, o boy do estudo, calma, foram, correram, trocaram de roupa. E então naquele dia a gente começou um estudo bíblico do capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João. E cerca de um mês depois daquele início, a esposa dele, a Carol, o filho dele, o Caio, eles tinham recepcionado o Evangelho, eles tinham entendido a respeito de Jesus, eles tinham aceitado Jesus. E então eles começaram a convidar mais pessoas e mais amigos, e pessoas começaram a estar lá, e o próprio Tatá começou a convidar a gente, e já tinha cerca de 20 a 30 pessoas nas reuniões. Um mês depois. E nós começamos a viver um pequeno avivamento naquele lugar. Eu quero lhe dizer que chegou a passar na casa dele mais de 300 pessoas diferentes naquele lugar. Pastores saíram dali. Enfim, mas eu não quero nem falar, me deter muito a isso, para não ficar muito demorado. Se você quiser saber um pouco mais, você vai lá no WhatsApp e conversa com a gente. E então, cerca de 6 meses passado, muitas pessoas tendo a vida transformada no lar dele, muitas pessoas tendo a vida restaurada naquele lar. O Tatá, assim que a Carol e o Caio eles entenderam sobre Jesus, ele mudou o foco. O foco dele já não era mais alcançar a esposa, o filho, o foco dele passou a ser só me questionar. Então ele chegava nas reuniões e ele começava a perguntar, e os dinossauros e isso e aquilo, não tinha nada a ver com o tema, não tinha nada a ver com o tema da ministração lá, do estudo que a gente estava fazendo. Mas ele simplesmente perguntava para ver se me questionava, e tinha algumas perguntas que eram complicadas, e eu dizia, próxima semana eu trago, e eu chegava em casa e falava com meu pai, e aí, como é? E na terça-feira seguinte eu levava, e foi algo tremendo. Mas cerca de 6 meses depois que o estudo começou, muitas pessoas sendo transformadas, o Tatá continuava o mesmo, sabe? O Tatá ele usava entorpecentes, ele fumava maconha desde novo, desde os 14 anos de idade. E fazia quase 30 anos, tô quase denunciando a tua idade, velhinho, foi mal. E fazia quase 30 anos que ele já fumava maconha. E de manhã, tarde, noite, ele sempre fumava. E então o Tatá continuou a mesma vida, sabe? Ele simplesmente alcançou o objetivo, que era a esposa e o filho. E ele continuou do mesmo, ele disse, não, pra mim tá tudo bem. Era um cara que odiava a igreja, era um cara que não queria saber da palavra. E ele começou a quebrar o coração. E um belo dia, o estudo bíblico não pôde ser na casa dele, foi na minha casa. E nesse dia tinha cerca de 50 pessoas lá. A Carol não estava, porque a Carol estava viajando, o Tatá estava lá só. E então, no momento de louvor, que a gente fazia um louvor muito simples naquela época, era o estudo bíblico das terças-feiras, não era nem Atos 2. E a gente estava tocando lá, carrom, violão, o pessoal cantando. E então o Tatá, ele se levanta no meio do louvor, e ele de uma forma bem brusca, ele diz assim, para tudo isso! Para tudo isso! Isso é tudo mentira, cara! Isso é tudo mentira! Vocês são todos mentirosos! Eu estou há 6 meses, você diz que escuta Jesus, que sente Jesus. Eu estou aqui, eu não vejo nada, eu não sinto nada, isso é tudo mentira. E todo mundo ficou um pouco abismado assim, sabe? Parou a reunião, parou o louvor. E eu digo que nesse dia, aqui na Paraíba, a gente usa uma palavra que a gente diz arretado. Eu digo que nesse dia eu estava arretado do Espírito Santo. Então, quando ele se levantou, cara, eu me levantei, eu fui pra cima dele assim, eu olhei pra ele, coloquei o dedo assim, eu disse, cara, sabe por que você não sente nada, meu irmão? E ele ficou assim assustado, todo mundo assustado. Isso foi o Espírito Santo, tá, gente? Eu disse, porque você tem um coração muito duro, brother. Você tem um coração muito duro, irmão. Sua esposa entendeu sobre Jesus, a vida dela mudou. Seu filho entendeu sobre Jesus, a vida dela mudou. Pessoas estão aceitando Jesus dentro da tua casa, a vida deles está sendo transformada. E você está aí com esse coração duro, mas vamos fazer o seguinte, se ajoelha aqui agora, confessa Jesus como teu único Salvador. E se a partir de amanhã algo de sobrenatural não acontecer na tua vida, eu rasgo a Bíblia e vou fumar maconha com você. Meu irmão, quando eu falei isso, aquele clima de tensão no estudo se estabeleceu, todo mundo ficou. E o Tatá, ele conta que nessa hora ele pensou, vou colocar esse moleque para virar maconheiro agora.
Ele olhou para mim, sério, e ele disse, tá fechado. Eu disse, pô, se ajoelha aqui. E então ele se ajoelhou, nada de sobrenatural, nada de anormal. Eu disse, confessa isso aqui comigo, repete essas palavras. E cara, ele repetiu, nós fizemos uma oração por ele. E foi isso. E aquela reunião, ela acabou ali, sabe? Porque não tinha mais clima, ficou aquele negócio. Ele se levantou e ele foi para casa. E então, quando ele chegou em casa, ele fumou maconha, esqueceu, velho, da oração. No outro dia de manhã, fumou maconha de novo, nem lembrava mais de nada. Ele pegou um bolinho de maconha, colocou dentro da cueca. Desculpa falar assim, mas eu tenho que falar a verdade. Colocou dentro da cueca. E então ele pegou uma moto que ele tinha trazido de São Paulo. A moto estava toda desregulada, estava toda complicada a moto. E ele pegou a moto e foi para o trabalho. E ele nem lembrava do que tinha passado. Como eu falei, a oração foi algo muito simples. E então no meio do caminho, quando ele está indo para o trabalho, uma blitz enorme, enorme, meu irmão, aparece. E então ele, muito esperto, ele disse que agoniado, aqui na Paraíba a gente fala agoniado, então ele estava, sabe, aperreado. Ele, entrou numa rua antes para tentar fugir. Quando ele entrou na rua antes, o que é que acontece? Tinha uma guarnição da polícia esperando as pessoas que queriam fugir. Aquela coisa armada, mão para cima, tal, e aquela coisa toda. Ele, calma, eu sou um cidadão de bem. E aquele clima se estabeleceu e o guarda fez documento da moto. Quando pediu o documento da moto toda desemplacada, e ele disse, a moto está presa. Ele disse, não, calma, eu preciso da moto. E ele com medo de ser revistado, porque ele estava com maconha dentro da cueca e aquela coisa toda, e o que é que eu vou fazer e tal. E o guarda, fica aqui que a moto vai ser rebocada. Esse foi o chefe da guarnição, começou a juntar outros guardas. Então o guarda pegou o documento e o guarda saiu andando e ele conta, o Tatá, ele conta que o guarda parou, olhou para o documento e voltou na direção dele. E simplesmente ele chegou diante do Tatá, ele passou uns 2 minutos, olhava para o documento, olhava para ele, e então o guarda tocou no ombro dele e disse, meu irmão, eu sinto que você quer conhecer mais a respeito de Deus, não é verdade? O Tatá disse que fez, fez aquela cara assim assustada. E ele disse, não, irmão, eu sinto. Jesus está me dizendo que você quer conhecer mais a respeito dele. E então, aquele guarda, cheio do Espírito Santo, ele dobrou o documento, colocou na mão dele e disse, não use mais a moto. Siga seu caminho. Vai embora. Deus vai continuar falando com você. E então o Tatá, sem entender nada, ele pegou o documento, cara. E ele saiu tremendo, chorando, parou um pouco mais na frente, que ele ia guardar a moto. Parou um pouco mais na frente, aquela agonia, aquele desespero, sem entender o que estava acontecendo. E então ele me liga. Cabeto, meu irmão. Indignado. Você combinou com o guarda, brother. E ele começou a gritar, você combinou com o guarda, você combinou com o guarda, você combinou com o guarda. Meu irmão, eu digo a você, eu não sabia nem o que ele estava falando. Mas naquela hora o Espírito Santo testificou no meu coração. E então eu cheguei e falei no telefone para ele, disse, Jesus já começou a falar com você? Se preocupa não, irmão, que o dia não acabou não. Pum, desliguei o telefone na cara dele. E ele ficou me ligando e eu não atendi ele mais o dia todo. E então ele disse que fez o que tinha que fazer e foi para a loja, chegou na loja. E então ele não conseguiu mais trabalhar. Ele disse que só olhava para o céu e indagava na mente dizendo, cara, Jesus existe. Eu vou para o inferno, velho, e agora? Jesus existe. Ele disse que esse desespero começou a vir no coração. Jesus existe. É verdade, não tinha como, não tinha como Cabeto. Ele não tinha como falar com o guarda, como assim? E ele ficou sem entender aquela situação. Ele disse, cara, eu vou para o inferno. E de repente, ele não quis saber de vender durante o dia. Ele como comerciante, ele disse que nem se preocupou, ele só estava pensando nisso, indagando na sua mente. E quando das 6 horas da noite, que é que eu já estou perto de acabar o testemunho, a primeira parte dele, na verdade, quando deu 6 horas da noite, entrou 3 senhoras na loja dele e ele tinha um valor no dia para levantar a respeito dos boletos, a respeito do que ele tinha que cumprir com as obrigações dele na loja. E então entra 3 senhoras na loja dele e começa a comprar, meu irmão. Começa a comprar. E então pergunta para ele, você dá desconto à vista? E ele, como um bom comerciante, velhinho, desculpa, mas você é um bom comerciante, você gosta de vender. Ele chegou e começou a fazer a contabilidade lá, quando ele deu o desconto, cara, dava exatamente o valor que ele precisava no dia. Então ele disse que parou assim de calcular e ele disse que indagou, meu irmão, que dia estranho, bro. E ele disse que a velhinha mó, a chefe das velhinhas, eita, velhinha abençoada, a chefe das velhinhas escutou
sabe? Aquelas velhinhas estavam ali e a chefe delas escutou. E olhou para ele e disse, também acho, meu filho. Você está vendo que nós não temos perfil nenhum de comprar aqui na sua loja, né? Nós somos do Rio de Janeiro, nós estávamos entrando nesse shopping aqui na frente da sua loja, mas o Espírito Santo nos mandou até aqui. Tirou o dinheiro à vista, deu o dinheiro a ele e disse, Deus vai continuar falando com você. Então desse dia em diante a vida do Tatá nunca mais foi a mesma. Um dado dia ele chegou e disse, Deus, eu quero parar de fumar maconha. E meu irmão, eu creio nesse Deus que Ele move sobrenaturais, que Ele faz coisas, sabe, preciosas e grandiosas, que Ele guia o seu povo. E então, do dia para a noite, ele já não aguentava mais nem sentir o cheiro e ele parou. E assim Deus tem feito grandes coisas e essa é a primeira parte desse testemunho. Depois, quem sabe, a gente fala um pouco mais de como chegamos até aqui, mas tudo que temos feito é isso, fomos guiados, sabe? Então seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Seja ousado no Espírito Santo de Deus e deixe que Deus, Ele use a sua vida para impactar mais pessoas. É isso aí, tamo junto e valeu, galera!